Sabe quando a gente fala que Deus é todo-poderoso? O que isso realmente significa na prática? Hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. Não só na teoria, sabe, mas em como esse poder imenso pode ser de verdade uma fonte de conforto e força para a nossa vida. Então, vamos pensar juntos. O que é poder de verdade? Não esse poder que a gente vê por aí no mundo, mas um poder que, uau, vai muito além do que a gente consegue entender. E para começar a desvendar isso, nada melhor do que olhar para a maior demonstração de todas, né? A própria criação. Ok, então a primeira parada nessa nossa jornada é lá no comecinho de tudo. A demonstração mais fundamental do poder de Deus, que é justamente o ato de criar. É sobre o poder de pegar algo sem forma, o puro caos, e trazer ordem. Vamos tentar imaginar isso. Pensa numa massa de matéria, sem forma nenhuma, sem contorno, um potencial gigantesco ali, um universo inteiro esperando para nascer, mas ainda, sabe, caótico, só esperando a mão do Criador para dar forma e, claro, um propósito para tudo aquilo. E essa massa inicial, totalmente coberta por água, era o que muitos povos antigos chamavam de caos. Mas olha que interessante, não é o caos no sentido de destruição que a gente pensa hoje. Era mais como a matéria-prima de tudo, sabe? Ali quietinha, só aguardando a ordem divina para se transformar. E aí que tudo se encaixa. A Bíblia nos diz que foi exatamente o poder onipotente de Deus que agiu sobre esse caos todo. E foi esse poder que trouxe à existência tudo, absolutamente tudo que a gente conhece. É literalmente o poder de transformar o que não tem forma em algo completo, acabado. Mas, ok, esse poder todo de criar o universo não é algo que ficou lá atrás no passado distante. Muito pelo contrário, ele veio até aqui, desceu à Terra e se mostrou de um jeito bem pessoal, bem histórico, de uma forma que a gente consegue olhar e entender. E a vida de Cristo, nossa, foi uma demonstração sem parar desse poder em ação. Pensa bem, ele não só fazia milagres e perdoava pecados. Os ensinamentos dele eram confirmados com sinais e maravilhas, coisas extraordinárias. E aqui vem o ponto-chave. As curas que ele fazia vinham de uma força, uma virtude que saía dele mesmo. Era um poder que já era dele, entende? Inerente. E essa distinção aqui, ela é fundamental, muda tudo. Veja bem, os apóstolos, sim, eles fizeram milagres, mas eles faziam questão de dizer: ei, esse poder não é nosso, vem de Cristo. Agora, Cristo, ele agia por um poder que era dele, uma virtude própria. A fonte do poder é totalmente diferente e as implicações disso são gigantescas. Certo. Então, como é que esse poder todo que a gente viu atuando na história se conecta com a nossa vida, aqui e agora? Bem, ele se manifesta como um poder que guarda, que preserva, que oferece uma segurança espiritual que dura. A ideia central é essa. O mesmíssimo poder que criou o universo inteiro é o poder que nos sustenta hoje. Essa segurança espiritual toda, na teologia, ela é chamada de perseverança. E ela se baseia em 4 pilares, sabe? 4 colunas que não dá para abalar e todas elas têm a ver com a onipotência de Deus. O primeiro é o decreto de Deus, que não muda, é como uma promessa de pedra. O segundo, a obra de Cristo com seu sacrifício perfeito. O terceiro, a presença do Espírito Santo que está sempre com os crentes. E por último, mas não menos importante, a aliança de Deus, um pacto eterno que nunca, jamais será quebrado. Só que tudo isso nos leva, inevitavelmente, a uma das perguntas mais difíceis, mais humanas, da fé. Se Deus é todo-poderoso, se Ele é bom, por que tanto sofrimento? Por que a gente ainda passa por tanta dor, especialmente quem tem fé? Essa pergunta, quem nunca se fez essa pergunta em algum momento, né? Parece que a dor, o sofrimento, batem de frente com a ideia de um Deus que é bom e que está no controle. Então, como é que a teologia explica essa tensão? É isso que a gente vai ver agora. Olha, a resposta, dentro dessa perspectiva, é que a aflição não é por acaso. Ela é vista como uma ferramenta, mesmo, com um propósito bem profundo. Primeiro, ela nos ajuda a ter humildade, a lembrar que a gente tem limites. Segundo, nos ensina a submissão, a nos entregar a uma vontade que é maior que a nossa. E por fim, e talvez o mais importante de tudo, nos treina a depender, a confiar em Deus, e não só na nossa própria força. E o fechamento dessa ideia toda está aqui, nessa passagem que é muito forte. Ela nos mostra que, mesmo no meio da dificuldade, um Deus onipotente está trabalhando para um fim bom.
para produzir o que a Bíblia chama de fruto pacífico de justiça. Então, o poder de Deus, veja só, não é para evitar a dor, mas para redimir essa dor, para transformá-la em algo com propósito. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. Se as dificuldades da vida não são só acidentes sem sentido, mas fazem parte de um plano maior, guiado por um poder que é soberano e bom, como é que isso muda o jeito que a gente encara os desafios de cada dia? É uma forma de ver as coisas que, nossa, pode mudar tudo.